Olá pessoal, sou Igor Kipling do Construindo e hoje a gente vai falar sobre detergente na argamassa. Pode ou não pode? É verdade que a gente está até um pouco atrasado para gravar esse vídeo, muito canal aí já falou sobre isso, mas até hoje eu não vi nenhuma definição sobre o assunto, se pode ou não pode, se chegaram realmente a alguma conclusão. Então eu resolvi fazer uma pesquisa, resgatar lá os meus cadernos, minhas anotações das aulas de materiais de construção, procurar em tudo quanto é material que tem aí pela internet, para ver se a gente chega numa conclusão o que realmente faz o detergente na argamassa e se realmente pode, se é viável a gente usar esse detergente comum, detergente que a gente lava a louça, numa argamassa. Tá? Então, primeiramente é preciso definir o que é uma argamassa, para que ela serve. A argamassa ela é uma mistura de cimento, areia, cal hidratada e água. Tá? Então o detergente seria para substituir a cal hidratada. E para que é utilizada a argamassa? A argamassa é utilizada para várias coisas dentro da construção, tá? Para fazer reboco, emboço, assentamento de piso, revestimento de várias outras coisas, contrapiso, até mesmo revestimento de piscinas, reservatórios. E onde entra o detergente nisso tudo? O detergente, na verdade, ele deveria entrar como substituto da cal hidratada. Mas qual é a função da cal hidratada dentro de uma argamassa? Eu vou colocar aqui alguns pontos para a gente ver aonde o detergente substituiria a cal hidratada e ver se ele realmente funciona. O primeiro ponto seria a trabalhabilidade ou plasticidade da argamassa. O que é isso? É quando você pega lá, vamos dizer, a colher de pedreiro e tenta mexer a argamassa, você consegue fazer isso de forma mais fácil ou não. Quem trabalha com argamassa, eles gostam que a argamassa tenha uma boa trabalhabilidade, fica mais fácil de trabalhar. A cal, como ela tem partículas muito finas, um particulado muito fino, isso atua como um lubrificante dentro da composição da argamassa. Então fica mais fácil você trabalhar. Então por isso aumenta a trabalhabilidade da argamassa. Já o detergente, o que ele faz? Ele quebra a tensão superficial da água. Então isso também age como um lubrificante e acaba aumentando a trabalhabilidade da argamassa com o detergente. Então nesse ponto, cal e detergente, apesar de trabalharem de forma diferente, elas dão uma maior trabalhabilidade à argamassa. E por isso tem muito vídeo por aí dizendo que seria ideal que se trabalhasse com detergente, porque é muito mais barato, muito mais fácil, muito mais acessível. Porém tem que se considerar alguns outros pontos. Um segundo ponto seria a retenção de água. Então como é que a cal trabalha nesse sentido? Uma das funções da cal é reter a água e ir liberando essa água aos poucos, de forma que vai hidratando a partícula do cimento, né? E esse processo é desejável na cura do cimento dentro da argamassa. Isso dá um certo ganho de resistência na cura final dessa argamassa. Já o detergente não, ele não tem essa propriedade de retenção de água, ele não retém a água e vai liberando aos poucos, então ele não ajuda no processo de cura e ele não aumenta a resistência da argamassa. Então esse é um ponto negativo para o detergente. Quanto à resistência e também ao rendimento, a cal hidratada ela tem um poder aglomerante, ou seja, a molécula reage e forma uma estrutura cristalina resistente. Já o detergente ele não faz isso. Uma vez que a cal aumenta a resistência, pode ser reduzida a quantidade de cimento na mistura. Já no detergente você não pode reduzir a quantidade de cimento, quer dizer que a mistura com o detergente tem um menor rendimento e também não tem ganho de resistência. Comparado à cal, ela tem uma diminuição de resistência. Um outro ponto seria a proteção à armadura. A cal ela é um componente básico alcalino, ela deixa o meio alcalino. Já o detergente ele tem H2SO4 na composição, que é ácido sulfúrico, e deixa o meio ácido. Então, quando o elemento estrutural, um pilar, uma viga, é submetido a condições mais extremas, isso pode ocorrer uma deterioração da armadura muito mais acelerada quando utilizado o detergente e não a cal. Mais um outro ponto seria a absorção da movimentação. A cal ela tem um baixo modo de elasticidade, ou seja, ela é bem flexível. Então ela absorve mais movimentações e evita o aparecimento de fissuras e descolamento de placas. Já o detergente, como é necessário aumentar muito a quantidade de cimento, isso também eleva o módulo de elasticidade, ou seja, a argamassa fica muito mais rígida quando curada. E quando eu digo rígida não quer dizer mais dura, mais resistente, quer dizer que ela fica menos elástica. Então qualquer coisa que trabalhe vão aparecer fissuras e pode ocorrer também o descolamento de placas. Na verdade, o grande motivo de eu gravar esse vídeo foi porque eu vi algum canal aí de construção, tá? Canal de construção e não de engenharia, falando que uma universidade aprovou o uso de detergente na argamassa. Isso assim me soou muito estranho. Como é que uma universidade aprova o uso? Não é bem assim que as coisas funcionam dentro da academia. Então eu fui atrás para ver o que estava acontecendo, o que estava se falando
sobre a utilização de detergente. Porque até então, no meu ponto de vista, isso não seria viável, por tudo isso que eu te expliquei até agora. Então eu fiz uma pesquisa no Google, no YouTube, descobri que não é nada disso. Ninguém aprovou nada, nenhuma universidade, vamos dizer, deu uma autorização, concedeu qualquer carta branca para a utilização desse tipo de técnica. O que aconteceu foi, vou até pedir desculpa que eu vou ler um pouco aqui para saber todos os nomes, né? A professora e doutoranda Júlia Castro Mendes, da Universidade Federal de Ouro Preto, ela estava desenvolvendo um projeto, tá? uma tese de doutorado dela, e ela ganhou o 2º lugar no Prêmio de Inovação e Sustentabilidade na categoria Pesquisa Acadêmica da CBIC, né? Câmara Brasileira da Indústria e da Construção. E o projeto dela é Novo Aditivo Incorporador de Ar Biodegradável de Alta Performance. Então vamos lá, quando eu li isso aqui, incorporador de ar, já acendeu uma luz e eu pensei, não é bem isso que estão falando. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo que a Júlia fala, o vídeo promocional do Prêmio CBIC e ver exatamente o que ela fala sobre detergente na argamassa. Meu nome é Júlia, eu sou professora e doutoranda aqui na Universidade Federal de Ouro Preto. Inicialmente, a nossa ideia era usar o sabão, o detergente doméstico, como aditivo plastificante, que é o aditivo mais utilizado em concretos e argamassas no Brasil. Mas nós percebemos, com um pouco de estudo, um pouco de testes, que a forma molecular desse material não era compatível com o aditivo plastificante, mas era compatível com o aditivo incorporador de ar. Então, como você pode ver aí no vídeo, ela fez um estudo na intenção de descobrir se o detergente realmente aumentava a plasticidade e ela acabou chegando à conclusão de que, na verdade, ele não era um bom plastificante, e sim um bom incorporador de ar. E o que um aditivo incorporador de ar faz no concreto? Ele melhora outras características do concreto e não a trabalhabilidade, como todo mundo vinha dizendo até então. Pelo fato dele incorporar bolhas de ar no concreto, ele reduz o peso específico do concreto, ele consegue fazer um concreto mais leve. O que eles descobriram é que essas bolhas não se comunicam. Então, como elas não se comunicam, o concreto continua impermeável. Além disso, também melhora a questão de desagregação e exudação, que é a questão de quando você faz o lançamento de concreto na concretagem, não separa o agregado graúdo, que é geralmente a brita, ele não se separa muito da argamassa, isso melhora essa característica. E exudação é a fuga de água da massa do concreto. A fuga de água pode reduzir a resistência do concreto. De qualquer forma, isso ainda é só um objeto de pesquisa, não existe nada colocado no mercado, não existe nada em escala comercial como aditivo. Então, de qualquer forma, é preciso ter muito cuidado com a interpretação de um estudo de doutorado. Tá? Esse estudo de doutorado da professora Júlia, da Universidade de Ouro Preto, não pode ser mal interpretado. Tá? Não quer dizer que você vai sair colocando detergente em argamassa e concreto e já ir melhorando as características. Não é isso. Tá? Tem que ser tudo muito estudado, colocado dosagem, experimentado, tem que ser incorporado alguma norma, tá? Para que se garanta ao construtor que ele está fazendo uma boa prática daquilo. Então, de forma geral, o que acontece? O Construindo não recomenda a utilização de detergente em argamassas e concreto. Ok? Por esse vídeo é isso. Até mais. Tchau.